Se você está ouvindo isso agora, é porque Deus quer falar com você. E antes de qualquer coisa, eu preciso te dizer: eu morri. Sim, eu estive do outro lado. Eu vi o que ninguém quer ver. Eu senti o frio da morte tocando meu corpo. E vi o tempo parar diante dos meus olhos. Mas naquele momento, quando tudo parecia acabado, algo que a ciência jamais vai conseguir explicar aconteceu. E é sobre isso que eu vou te contar agora. Mas antes de continuar com esse testemunho, escreva nos comentários de onde você está assistindo. É sempre incrível ver até onde essa mensagem chega. Quero que você saiba, o fato de ouvir minha história hoje não é por acaso. Deus está te despertando. E claro, se você ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever agora e ativar o sino de notificações. Assim você não perderá nenhum testemunho como o que vamos compartilhar hoje. Desde criança, eu sempre ouvi falar sobre o poder de Deus. Minha avó era dessas senhoras de oração, joelho no chão, Bíblia na mão, que clamava dia e noite pela família. E por muito tempo, essas orações me protegeram. Até o dia em que eu decidi que não precisava mais delas. Me afastei, me envolvi com amizades erradas, relacionamentos vazios e uma rotina sem propósito. Mas mesmo longe, existia algo, ou alguém, que continuava me acompanhando. Eu só não sabia. Naquela semana tudo estava estranho. Eu acordava no meio da noite com calafrios sem motivo. As luzes da casa piscavam sozinhas. O relógio digital ao lado da cama zerou 2 vezes e voltou sozinho. No fundo, eu sabia. Algo estava para acontecer. Mas a gente costuma ignorar esses sinais, não é? Eu também ignorei. Na manhã daquele sábado, o céu estava carregado, mesmo sem previsão de chuva. Eu lembro perfeitamente porque a sensação era sufocante, como se o ar tivesse ficado mais pesado. Recebi uma mensagem anônima no celular. Ore antes de sair de casa. Eu ri, apaguei a mensagem e continuei meu dia como se nada fosse acontecer. Mal sabia eu que aquela seria a última vez que eu veria a minha própria casa daquele jeito. Sabe aquele sentimento que você não consegue explicar? Uma angústia, um aperto no peito, uma impressão de que está sendo observado? Eu senti isso o tempo inteiro. A cada esquina que eu virava, parecia que alguém me seguia. Mas quando eu olhava, não havia ninguém. E então, antes de entrar no carro, um homem que eu nunca vi na vida se aproximou. Ele estava usando uma camisa branca, mas o rosto era difícil de descrever. Era como se não pertencesse a esse mundo. Ele olhou dentro dos meus olhos e disse: "O tempo de Deus não falha. Lembre-se disso." Eu ainda tentei perguntar quem ele era, mas ele já tinha desaparecido. Sem pensar, entrei no carro, coloquei o cinto, e naquele momento a realidade começou a se distorcer de uma forma que só quem passa por isso consegue entender. Foi quando o relógio do painel marcou 13h13 e parou. Foi aí que tudo começou. A partir daquele momento, parecia que eu tinha entrado em um mundo paralelo. Tudo ao meu redor estava normal, mas ao mesmo tempo não estava. Era como se o tempo, o espaço e a realidade começassem a dar pequenos sinais de que algo invisível estava mexendo as peças sem que ninguém percebesse. Eu liguei o carro e a música do rádio começou a tocar sozinha. Uma estação que eu nunca ouvia. A canção falava sobre tempo, sobre escolhas, sobre fim. Eu tentei mudar a estação, mas o botão travou. Achei que era só coincidência. Mais uma, na lista de coisas estranhas daquele dia. Na estrada, o asfalto parecia mais escuro que o normal, mesmo com o sol tentando atravessar as nuvens pesadas. Cada árvore que eu passava dava a impressão de se inclinar na minha direção. E o mais estranho, não tinha quase nenhum carro naquela estrada. Era como se o mundo tivesse esvaziado de propósito. De repente, meu celular vibrou. Peguei para ver. Nenhuma mensagem, nenhuma chamada, nada. Mas o visor mostrava chamada de desconhecido.
e logo depois apagou. Eu já estava nervosa. O coração batendo descompassado, o estômago embrulhado, um suor frio escorrendo pela minha nuca. Foi então que olhei pelo retrovisor e vi, a uns 50 metros atrás, o mesmo homem que tinha falado comigo antes, parado no meio da estrada. Mas como? Eu tinha andado quase 10 quilômetros desde então. Não havia como ele estar ali. E pior, ele não se mexia. Apenas me observava, como se estivesse esperando por algo. Nesse instante, eu senti um cheiro forte, doce, uma mistura de incenso e flores que preencheu o carro inteiro. Não havia explicação. Eu estava sozinha, com os vidros fechados, e aquilo parecia vir de dentro do meu próprio corpo. Foi quando, pela primeira vez, eu percebi que algo sobrenatural estava prestes a acontecer. O tempo começou a desacelerar. Não sei se era minha cabeça ou se era de verdade, mas tudo ficou lento. Os ponteiros do relógio digital do carro, que já haviam parado, agora piscavam. As árvores ao redor se moviam como se estivessem debaixo d'água. O vento parou. Eu tentei gritar, tentei frear, mas meus braços não respondiam. Era como se uma força invisível tivesse tomado conta de mim. Nesse exato momento, uma voz, não sei se masculina, se feminina, mas firme e profunda, sussurrou bem ao lado do meu ouvido. Chegou a hora de escolher. Foi como se alguém estivesse sentado no banco do passageiro, mas quando eu virei o rosto, não tinha ninguém. Senti meu corpo estremecer, o carro perder o controle, e então a cena mais surreal da minha vida aconteceu. À minha frente, um caminhão atravessava a pista desgovernado, e no segundo antes do impacto eu vi o tempo parar, literalmente. O caminhão ficou suspenso no ar, a poeira congelada, as folhas paradas. Eu podia ver cada grão de poeira suspenso, cada gota de suor no meu rosto, parados no ar. O som sumiu. A batida do meu coração cessou. Era como se o mundo tivesse entrado em pausa, e eu estava no meio desse intervalo entre o tempo e a eternidade. E foi nesse instante que a voz voltou a falar: "Você não está sozinha." Eu sempre pensei que no momento da morte a gente sente dor ou medo, mas não foi nada disso. No instante em que o tempo parou e o caminhão ficou suspenso no ar diante de mim, eu tive a estranha certeza de que aquilo já estava escrito e que, de alguma forma, alguém tinha permitido que eu enxergasse o que vinha depois. Por alguns segundos, tudo ficou mudo. Eu olhava para o caminhão flutuando a poucos metros e era como se eu pudesse contar as partículas de poeira ao meu redor. O mundo estava em silêncio absoluto e então uma luz azulada começou a preencher o interior do carro. Era uma claridade diferente de tudo o que eu já tinha visto. Não vinha de lugar nenhum, mas tomava conta de tudo. Era quente, mas não queimava. Dava medo, mas ao mesmo tempo um tipo de paz que eu não sabia explicar. Foi nesse momento que a voz falou de novo, dessa vez mais próxima, como se estivesse dentro de mim. "Não tema, só observe." E então, o tempo voltou. O impacto foi brutal. O som ensurdecedor da lataria se retorcendo, os estilhaços de vidro voando como pequenas navalhas de luz. Eu me vi sendo arremessada contra o volante e logo depois tudo girou. O carro capotou 1, 2, 3 vezes e eu conseguia sentir meu corpo saindo do banco, mesmo com o cinto. Era como se eu estivesse flutuando dentro do próprio acidente. Durante esses segundos intermináveis que pareciam horas, eu vi vultos. Sim, vultos. Figuras negras como sombras humanas se movendo ao redor do carro enquanto ele girava no ar. Algumas tentavam se aproximar, estendiam as mãos em minha direção, e entre elas havia uma figura que se destacava. Uma forma feita de pura luz, de braços abertos, que se interpôs entre mim e aquelas sombras. Foi então que eu percebi que meu corpo estava caído dentro do carro, ensanguentado.
E eu estava do lado de fora, observando tudo. Eu via meu corpo desacordado, a cabeça caída para o lado e os paramédicos chegando correndo. Mas eu não sentia dor, não sentia medo, não sentia nada. Eu olhava para aquilo como quem assiste a um filme, até que as vozes começaram a me chamar. Vem, vem para cá. Era um som frio, grave, vindo de todas as direções. Mas ao mesmo tempo havia uma segunda voz, forte, que dizia: ainda não, ela é minha. Foi quando eu entendi. Eu estava entre a vida e a morte, suspensa entre dois mundos, e a batalha pela minha alma havia começado. O mais assustador é que o tempo mais uma vez parou. Os paramédicos estavam congelados no meio do socorro. A sirene do carro de resgate ficou presa em um eco distante. Eu podia andar entre eles. Eu podia tocar meu próprio rosto. Mas era como se eu fosse invisível naquele instante. E nesse momento, uma presença gigantesca, indescritível, tomou conta de tudo. Era como se o próprio céu tivesse descido até aquele lugar. E então, uma luz intensamente dourada brilhou sobre mim. E eu soube. Deus tinha acabado de chegar. Eu queria te dizer que depois da morte vem a paz, mas a verdade é que nem todos atravessam para a luz de imediato. E naquele instante, quando meu corpo estava desacordado no meio das ferragens e meu espírito flutuava ali, eu fui puxada para um lugar que eu jamais imaginei que existisse. Era como se o chão tivesse se aberto aos meus pés. De uma hora para outra, aquela luz dourada que me cercava começou a se apagar. E tudo ficou escuro. Eu tentei correr, tentei gritar, mas não tinha mais voz, não tinha mais força. Era um silêncio tão profundo que até meus próprios pensamentos pareciam ecoar. O ar era pesado, difícil de respirar, se é que eu ainda respirava. À minha frente um caminho estreito e sinuoso, cercado de uma névoa densa, onde vozes sussurravam meu nome. E o mais perturbador, elas sabiam quem eu era. Vem, chegou sua hora. Você não vai escapar. Eram vozes diferentes, roucas, algumas infantis, outras envelhecidas, mas todas repetindo meu nome com uma insistência macabra. Enquanto eu andava, ou era arrastada, eu já nem sabia, sombras iam surgindo. Formas humanas deformadas, rostos sem olhos, bocas costuradas, corpos retorcidos que tentavam me alcançar. Mas toda vez que uma delas se aproximava, uma figura de luz surgia ao meu lado e as afastava. Era uma presença firme, silenciosa, mas poderosa. Eu sentia um calor vindo dela. Um cheiro doce, parecido com jasmim, que preenchia o ambiente sombrio, e mesmo sem vê-la por completo, eu sabia, era um anjo. O caminho me levou até um vale profundo, uma clareira cercada de árvores secas, com galhos como garras apontando para o céu sem estrelas. No centro, uma neblina mais densa formava uma espécie de espelho negro no chão. Ali, eu via imagens do meu passado. As escolhas erradas, as palavras de ofensa que eu tinha dito, as pessoas que eu tinha magoado e os momentos em que eu neguei a Deus. Tudo estava ali, e cada cena vinha acompanhada de um sussurro sombrio. Ela é nossa. Perdeu o direito à luz. Meu peito apertava. Eu sentia o peso da condenação, o medo, o arrependimento, o desespero de querer voltar e não poder. Mas foi então que aquela figura de luz falou pela primeira vez, com uma voz que não dava para ser descrita, porque era firme como trovão e ao mesmo tempo suave como o vento. Ela não está sozinha. Ainda não. No mesmo instante, as sombras recuaram, a escuridão se partiu e uma faixa de luz rasgou o céu negro acima de mim. Era como se as trevas estivessem sendo forçadas a recuar. Como se a misericórdia estivesse atravessando a condenação. E eu soube naquele instante que uma guerra invisível estava sendo travada pela minha alma. O vale da sombra era real,
e eu estava bem no meio dele. Se alguém tivesse me contado que existia um tribunal no mundo espiritual, onde nossa vida é colocada em julgamento, eu teria achado loucura. Mas naquele instante, enquanto minha alma vagava entre a vida e a morte, eu fui levada para esse lugar. E foi o momento mais assustador da minha existência. Aquele vale sombrio começou a se dissipar, como se sugado por uma ventania invisível. A claridade abriu um corredor diante de mim e, mais uma vez, a presença de luz caminhava ao meu lado. Eu não falava nada, não conseguia. Meu coração, ou o que quer que estivesse batendo dentro de mim naquele plano, estava pesado, como se eu soubesse que algo definitivo estava prestes a acontecer. Fomos entrando em uma sala gigantesca, sem paredes definidas, como um vazio de luz e sombra. No centro, um trono, mas quem se sentava ali? Eu não conseguia ver. Era apenas uma silhueta, brilhante demais para os meus olhos suportarem. De cada lado, figuras imensas, algumas envoltas em luz, outras ocultas nas trevas. Elas se movimentavam sem emitir som, mas eu podia sentir os pensamentos delas invadindo minha mente. Foi quando uma mesa enorme apareceu diante de mim. Nela, um livro foi aberto, e nele estava toda a minha vida. Cada palavra dita, cada pensamento escondido, cada decisão tomada, registrada ali. E começaram a ler. As boas escolhas, os momentos de compaixão, as orações que eu havia feito na infância, mas logo as páginas escuras começaram a ser viradas. As mentiras, os vícios, a frieza, o orgulho, os momentos em que eu reneguei a Deus, em que ofendi, em que causei dor. Cada ato, por menor que fosse, era lido em voz alta por uma entidade que não mostrava rosto, mas cuja presença me fazia tremer. A cada sentença pesada, uma sombra se aproximava. A cada lembrança de misericórdia, a figura de luz ao meu lado se adiantava e dizia apenas: está pago. E eu percebia que, por causa de orações antigas, de intercessões que eu nem lembrava mais, de pequenos gestos esquecidos, minha sentença era adiada. Nesse tribunal, não existiam argumentos, desculpas ou justificativas, só verdade. Tudo aquilo me esmagava. A vergonha, o medo, a impotência. Eu queria desaparecer. Foi então que, pela primeira vez, o trono se moveu. Uma voz ecoou pelo ambiente inteiro. Era uma voz sem idade, carregada de autoridade e, ao mesmo tempo, cheia de amor. Ela ainda respira, e enquanto há vida, há chance. Naquele instante, o ambiente tremeu. As sombras rugiram, tentando protestar, mas a voz decretou: darei a ela mais uma oportunidade. Mostrem o que a espera, para que sua escolha seja verdadeira. E assim, sem aviso, o tribunal desapareceu. Fui envolvida por uma escuridão absoluta, e eu soube que a visão que eu teria a seguir mudaria tudo. Eu já tinha ouvido falar de céu e inferno a vida toda, mas nada, absolutamente nada, te prepara para quando você vê isso com seus próprios olhos. E naquela hora, quando o tribunal desapareceu e fui envolvida por aquela escuridão, uma força me puxou para um lugar onde nenhum ser humano deveria pisar. A primeira coisa que eu senti foi o cheiro, um odor sufocante de enxofre, podridão e carne queimada. Um calor insuportável me envolveu, e ao abrir os olhos, eu estava lá. Era um vale de fogo e trevas, grutas abertas na terra, gritos ecoando de todos os lados, figuras humanas se contorcendo, clamando por água, por perdão, por uma chance, que não existia mais. O chão era feito de lama fervente, e mãos saíam dele, tentando agarrar tudo que passava. Havia demônios, seres de formas grotescas, alguns como bestas aladas, outros deformados, com olhos múltiplos e bocas em lugares onde não deveriam estar. Eu via pessoas conhecidas, rostos familiares, e cada uma delas gritava coisas diferentes. Por que não me avisaram? Eu não sabia que era real, não era brincadeira.
Uma mulher se aproximou de mim, os olhos queimados, e antes de desaparecer, sussurrou: "Ainda dá tempo para você." Eu queria fechar os olhos, queria fugir, mas não conseguia. A voz ao meu lado, a mesma de antes, disse: "Veja, porque quem se cala na terra chora aqui." E eu entendi. Aquilo não era uma punição imediata. Era o resultado natural de uma vida sem Deus, de uma escolha. Num piscar de olhos, fui arrancada daquele lugar. O calor e o cheiro desapareceram e uma brisa suave me envolveu. Quando abri os olhos, era outro mundo, o céu. Não havia como descrever. Um campo sem fim, com uma luz dourada que não vinha de sol algum, mas parecia nascer de tudo. Flores que cantavam, uma paz tão forte que me fez chorar sem querer. Vi pessoas sorrindo, abraçadas, libertas. Vi crianças correndo em campos floridos, velhos rejuvenescidos. O som de harpas e vozes em uma melodia que não existe nesse mundo. Lá não havia medo, não havia saudade, não havia dor. Uma figura se aproximou. Era a mesma presença de luz que me acompanhava desde o acidente. Ele se revelou como um anjo e disse: "Esse é o destino preparado para os que escolhem a luz. Para os que, mesmo falhos, reconhecem a soberania de Deus e entregam sua vida a Ele." Eu queria ficar. Queria me lançar naquela paz. Mas então a voz do trono ecoou de novo. "Ela ainda respira. Ainda há tempo de escolha." E num instante fui puxada de volta, entre a luz e a treva, entre o calor e o frio, entre a vida e a morte. Meu espírito pairava mais uma vez sobre meu corpo, desacordado no carro, e eu sabia que a decisão agora era minha. Eu voltei, ou pelo menos parte de mim voltou. Quando abri os olhos, estava deitada no meio das ferragens, meu rosto coberto de sangue e tudo ao redor parecia girar. Mas não era só o mundo físico que se movia naquele instante. O mundo espiritual estava em guerra bem ali, e eu podia ver. As sirenes cortavam o silêncio da noite, mas havia outro som que ninguém mais ouvia, um cântico suave de vozes que não pertenciam à terra. Eu vi os paramédicos tentando me alcançar, mas algo invisível os impedia. Vi vultos sombrios, os mesmos do vale, tentando se aproximar. E mais uma vez, a luz dourada apareceu. Não mais como uma única presença, mas dezenas de seres de luz, armados com espadas flamejantes, formando um círculo ao meu redor. A morte, em forma de uma sombra enorme, pairava sobre mim. Seus olhos eram dois abismos, e sua voz, quando falou, foi como vento cortante. "Ela me pertence, eu vim buscá-la." Os anjos não recuaram. Um deles se adiantou, alto, cabelos como fogo branco, olhos como chamas líquidas, e brandiu a espada, dizendo: "Enquanto o sopro de vida estiver nela, não tocarás." O choque entre os dois mundos foi tão forte que eu senti meu corpo inteiro estremecer. Nesse instante, minha alma flutuava meio dentro, meio fora do corpo. Eu conseguia ver meu peito tentando subir e descer, o sangue escorrendo pelas laterais do carro e o relógio do paramédico marcando 23:33. 30 segundos depois, meu coração pararia. Mas algo aconteceu. Um vulto conhecido, a minha avó falecida anos atrás, apareceu do outro lado do círculo de luz. Ela sorriu, lágrimas nos olhos, e disse: "Nós sempre oramos por você." Hoje, as orações ecoaram no céu. E então, um vento quente, doce, tomou conta do local. As sombras gritaram tentando se esconder. As mãos da morte foram empurradas para trás. O anjo levantou a espada, apontou para o céu, e um feixe de luz atravessou a escuridão, tocando diretamente o meu peito. Foi quando meu corpo teve um espasmo. Um sopro profundo entrou pelos meus pulmões e o aparelho do socorrista apitou. Ela voltou. No mundo espiritual, as trevas recuaram. Os anjos celebraram com um cântico que parecia mover a própria realidade, e a morte
partiu, furiosa, sussurrando: "Nos veremos de novo." Eu abri os olhos com dificuldade e a última coisa que vi antes de desmaiar de novo foi a figura de luz me olhando, sorrindo e dizendo: "Você foi escolhida para testemunhar." Eu não sei explicar quanto tempo se passou, se foram horas, dias ou apenas minutos. Mas a próxima coisa que me lembro foi abrir os olhos em um quarto branco, com cheiro de hospital, o som dos monitores apitando e a luz suave da manhã entrando pela janela. E no instante em que acordei, eu soube que nada mais seria como antes. Meu corpo estava coberto de ferimentos, cortes, pontos e hematomas. Havia tubos conectados a mim, o bip dos aparelhos monitorava meus sinais e minha cabeça latejava. Mas o que mais me assustou não foi a dor, foi a lembrança viva de cada detalhe daquela noite. As imagens do vale, o tribunal, o inferno, o céu, a batalha, as vozes, estavam todas ali, como se eu tivesse acabado de sair daquele outro lado. As enfermeiras entraram, sorriram aliviadas e disseram: "Você voltou. Te deram como perdida por minutos, né? Mas você voltou." Minha voz saiu fraca, mas eu perguntei: "Que horas eram?" Quando meu coração parou. A enfermeira conferiu a ficha e respondeu: 23:33. Meu sangue gelou. Era a mesma hora que eu tinha visto no relógio do paramédico. O mesmo momento em que a batalha foi travada sobre mim. Comecei a chorar. Não de medo, mas de um misto de alívio e reverência. Naquele instante, senti novamente aquele cheiro suave de jasmim, o mesmo que senti quando o anjo se aproximava. A enfermeira olhou ao redor e disse: "Você sente isso? Que cheiro estranho! Parece perfume de flores." Eu não respondi. Só fechei os olhos e murmurei: "Obrigada, Deus." Nos dias seguintes, sinais estranhos e sobrenaturais começaram a acontecer. O monitor cardíaco apitava sempre no mesmo horário, 23:33, sem explicação médica. A TV do quarto mudava sozinha para um canal cristão que eu nunca tinha colocado. Pessoas que eu nunca vi batiam na porta do quarto dizendo: "Deus mandou dizer que te deu uma nova chance." Uma idosa, com o rosto marcado pelo tempo, entrou, segurou minha mão e disse: "Você viu, não foi? Você sabe agora que é real." Eu não sabia quem ela era, e quando perguntei à enfermeira sobre aquela senhora, ela me disse: "Ninguém passou aqui, não há visitas registradas." Nesse momento compreendi. Deus não estava apenas me curando fisicamente, Ele estava me marcando espiritualmente, confirmando através de pequenos milagres e sinais que tudo o que vivi foi real, que Ele tinha me escolhido não para sobreviver, mas para testemunhar. E a partir dali, minha vida mudaria para sempre. Quando me deram alta, a médica me disse que eu era um verdadeiro milagre. Ninguém sobrevive daquele tipo de acidente. Ninguém volta depois de tantos minutos com o coração parado. Mas eu sabia, o milagre não foi só a sobrevivência. O verdadeiro milagre foi tudo que meus olhos enxergaram naquele intervalo entre a vida e a morte. Voltar para casa não foi simples. O mundo parecia o mesmo, mas eu tinha mudado. As coisas que antes pareciam importantes, dinheiro, status, redes sociais, opiniões alheias, se tornaram pequenas, quase ridículas, perto do que eu tinha vivido. Mas o mais difícil não foi a adaptação, foi o medo. Nos primeiros dias, eu acordava todas as noites às 23:33, o mesmo horário. Sentia uma presença sombria rondando meu quarto, como se algo ainda me observasse, esperando um descuido. O sono vinha pesado e vozes sussurravam no escuro: "Você devia ter ficado. A chance acabou." Eu sabia que não era imaginação. A batalha espiritual não tinha terminado. Comecei a sonhar com o tribunal, com a voz do trono, com os anjos em volta de mim. E nos momentos de maior medo, aquele mesmo perfume de jasmim inundava o ambiente. Eu sabia que Deus estava ali. Comecei a procurar igrejas, pessoas de oração,
mas a resistência era grande. Amigos debochavam. Você bateu a cabeça, só isso. Isso é trauma, normal. Familiares diziam, não conta isso pra ninguém, vão achar que você tá louca. Mas dentro de mim havia uma certeza absoluta. E toda vez que eu pensava em me calar, a lembrança do inferno, dos gritos, dos rostos pedindo ajuda, me atormentava. Eu sabia. Se eu não testemunhasse, se eu não avisasse, eu estaria falhando com todos aqueles que ainda tinham chance. E então, algo sobrenatural aconteceu. Certa noite, no auge da angústia, entrei no quarto, ajoelhei no chão e disse, Deus, se realmente quer que eu fale, me dá um sinal claro. Eu não suporto mais carregar isso sozinha. Naquele exato momento, a luz do quarto piscou, e meu celular, que estava descarregado há horas, ligou sozinho, exibindo um versículo bíblico na tela. Salmos 118, 17. Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. Eu caí em lágrimas. Ali eu soube. A batalha continuava, mas Deus caminhava comigo. E o testemunho que me fora dado tinha um propósito maior do que eu podia imaginar. Naquela noite, depois daquele sinal claro, eu não tive mais dúvidas. E quando você passa pelo vale da sombra da morte, quando vê com seus olhos o que existe além dessa vida, você entende que silêncio é covardia. Eu não podia mais calar. A minha história precisava ser contada. E então, eu falei. Fui até a igreja mais próxima no domingo seguinte. Meu corpo ainda doía, eu mancava de leve, mas minha alma estava leve como nunca antes. Sentei no último banco, ouvindo o culto, o louvor, e enquanto as músicas ecoavam, era como se eu ouvisse o céu cantar junto. No final, o pastor abriu para testemunhos. Meu coração disparou, as mãos tremiam, e naquele instante ouvi de novo aquela voz suave. Agora. Levantei-me devagar e caminhei até a frente. As pessoas me olhavam, algumas cochichavam. Eu peguei o microfone com as mãos suadas, respirei fundo e contei tudo. Desde o acidente, o tribunal, o inferno, o céu, os anjos, a batalha, os sinais. Tudo, sem censura, sem medo. Enquanto eu falava, eu via lágrimas caindo, pessoas ajoelhando, mãos erguidas. O Espírito de Deus tomou conta daquele lugar. Teve quem duvidou, teve quem chorou, teve quem entregou a vida a Cristo naquele mesmo instante. E ali eu entendi. A experiência não foi só para mim, foi para eles. Foi para quem está ouvindo agora nesse vídeo, para quem acredita, para quem duvida, para quem vive no limite e acha que tem tempo. Eu voltei para dizer, a eternidade é real e não se brinca com isso. Depois daquele dia, as perseguições vieram. Perdi amigos, alguns familiares se afastaram, sofri ataques espirituais, mas também ganhei uma força que não é minha, uma coragem que só vem de Deus. E toda vez que o medo tenta me calar, eu lembro dos rostos naquele vale, dos gritos, do calor, da promessa. Você foi escolhida para testemunhar. E é por isso que hoje estou aqui, diante de você que está assistindo, para dizer, se você está vivo, ainda há tempo, ainda há graça, ainda há perdão. Porque o mesmo Deus que me arrancou das garras da morte quer tocar a sua vida agora. Se você sente esse chamado, não resista, porque entre a vida e a morte, só Deus decide. Mas a sua escolha, você faz agora. Se essa história tocou seu coração, não guarde só para você. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal e compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus ainda faz milagres. Talvez o próximo testemunho que a gente contar aqui seja o seu.